tudo bem? Antes de mais nada, se inscrevam no canal, like no vídeo e vamos tocando mais draft, que é o tema principal deste canal nesta época maravilhosa do ano. Fiquem tranquilos que mesmo em quarentena, mesmo sem nada acontecendo nos esportes americanos, os assuntos seguirão aqui. Eu vou dar um jeito, fiquem tranquilos, tá bom? História é o tema, aliás, um quadro que vem fazendo bastante sucesso neste canal, então eu vou seguir com ele. – 23 de abril de 2005 é a data para a qual nós vamos, e é irônico a gente falar dessa data neste lugar aqui, porque o primeiro vídeo da história do YouTube foi publicado no dia 23 de abril de 2005. E outra coisa que aconteceu no dia 23 de abril de 2005, a primeira rodada do draft de 2005, né, o recrutamento anual dos jogadores do college para a NFL. Naquele ano havia dois quarterbacks no topo dos boards, né? Basicamente dois quarterbacks, como aconteceu em outras oportunidades. Eu já fiz um vídeo sobre 98 com o Peyton Manning e o Ryan Leaf. Em 2005 foi assim também. Em 2005 a gente tinha um quarterback que era teoricamente mais polido para o jogo profissional, um cara que tinha levado um programa médio para ruim, que era Utah na época, para quarto do ranking do BCS. Se fosse hoje, teria jogado pelo menos a semifinal. E esse cara é o Alex Smith. Ele fez uma temporada fantástica em 2004 e para muitos era o melhor quarterback da classe de 2005. O outro quarterback, ele teve uma carreira mais diferenciada, vamos dizer assim, né? Ele passou por uma junior college, que grosso modo é como se fosse uma escola técnica. O Cam Newton passou por uma junior college também. E aí um scout, um olheiro, acabou olhando pra ele e falou assim, esse cara aqui é bom, hein? Ele não tava nem lá pra isso, ele tava pra ver outro cara do junior college, mas viu o Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers conseguiu, no final das contas, uma bolsa de estudos para Cal, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, é como se fosse a USP, aqui em São Paulo, né? Tem vários campos, que aqui tem campos em São Carlos, em Ribeirão e tal. A Universidade da Califórnia é assim também, né? Então, tipo, Cal Berkeley e UCLA, na prática, é a mesma universidade, mas são campos diferentes, disputam competições como entidades diferentes. Dito isso, o Rodgers, ele tinha alguns problemas, ele era cru, né? E muitas vezes a gente fala isso, né? O Pat Mahomes era cru, o Aaron Rodgers era cru. Então nada indica que o Aaron Rodgers, sendo titular já em 2005, ele teria tido a carreira que ele teve. Pode ser que ele tivesse sido queimado no início. E a recíproca, o oposto é verdadeiro para muitos casos. Eu, por exemplo, acho que o Josh Rosen só teve situações ruins na carreira. Ele é um quarterback melhor do que acabou virando em Arizona Cardinals e Miami Dolphins. E o oposto também acontece. Quarterbacks que são crus, mas são bem lapidados e acabam se desenvolvendo bem para o jogo profissional. Lamar Jackson, Pat Mahomes e o Aaron Rodgers são três exemplos. Eu vou dar um exemplo, vou pegar a bola do futebol americano aqui. Se você assistir alguns jogos do Aaron Rodgers em Cal, a postura dele no pocket, isso ainda era problema em 2008, no primeiro ano dele titular pelos Packers. A postura dele no pocket em 2004 era segurando a bola aqui em cima. E isso é, tipo, muito preocupante. Você está segurando a bola aqui em cima, chega um edge rusher, ele vai dar um tapa na bola muito fácil. O ideal é você segurar aqui embaixo, junto ao peito, nos números. Você vê vídeos do Aaron Rodgers em Cal, é aqui em cima, alguns problemas em mecânica, a força no braço estava lá, mas havia outros problemas. Então, por conta disso, alguns times ficaram com um certo temor, por ele ser um diamante mais cru, ele tinha pouca experiência como titular no college. O Alex Smith se mostrava, sim, um prospecto mais polido naquela época. E é por isso que a gente fala que draft não é ciência exata. Quem iria garantir naquela época que Aaron Rodgers seria um futuro Hall da Fama e que o Alex Smith teria 280 coordenadores ofensivos diferentes nos primeiros anos e não iria para frente, né? Teria essa lesão horrível, inclusive, que teve. Então o draft não é ciência exata. O Aaron Rodgers deu uma assustada um pouco em alguns times também, porque na época havia um rumor de que ele era muito arrogante, muito prepotente. E alguns times deram meio que uma recuada em relação a isso. Um dos times foi o time que tinha a primeira escolha geral do draft, o San Francisco 49ers, que via o Alex Smith no quarterback mais calmo, mais treinável do que o Aaron Rodgers, que era um cara com mais atitude, enfim, até hoje ele tem isso, né? E a gente já falou sobre isso muitas vezes. Os 49ers tinham a primeira escolha geral naquele draft. O Aaron Rodgers nasceu em Chico, na Califórnia, torcia para o San Francisco 49ers, eu escrevi uma crônica sobre isso, tá? Aqui no livro de crônicas, inclusive. E queria muito ser escolhido por São Francisco, né? Afinal de contas, ele jogou ali do lado, né? Berkeley fica na Baía de São Francisco, fica do lado da cidade de São Francisco, praticamente, tá uma ponte de distância. Então ele tinha muita expectativa, falou que foi bem na entrevista. E o coordenador ofensivo do San Francisco 49ers era o Mike McCarthy.
E o Aaron Rodgers nunca perdoou o fato do San Francisco 49ers ter passado ele na primeira escolha, né? E existiram rumores, claro que não dá pra confirmar isso, mas que vira e mexe o Aaron Rodgers dava umas pancadas no Mark McCarthy, falando assim, joguei bem, mas você me passou no draft, né? Esse tipo de coisa, que acabou até desgastando a relação entre os dois. Supostamente isso aconteceu, eu acredito sinceramente que aconteceu, porque se você vê algumas entrevistas do Aaron Rodgers em relação a esse draft, ele ainda se mostra muito mordido. Rodgers foi passado pelos 49ers, e aí começou uma queda livre naquele draft. O Aaron Rodgers fez entrevista com o Miami Dolphins, o Aaron Rodgers fez entrevistas com o Cleveland Browns, os dois não escolheram o Aaron Rodgers. Inclusive no topo daquele draft foram 3 running backs escolhidos. 3 running backs escolhidos no topo do draft. E a queda do Aaron Rodgers começou. Por que a queda do Aaron Rodgers aconteceu também? Porque muitos times que até poderiam ficar interessados nele já tinham um quarterback titular, e tem um aspecto muito importante. Naquela época vigorava um outro acordo coletivo trabalhista da NFL. Naquela época os contratos de calouro não eram tabelados de acordo com a posição do draft. Então os times não iriam arriscar contratar um quarterback, né, daquele jeito, né, draftar um quarterback e contratá-lo sem ter garantia que ele receberia um contrato amigável para ter ele e o quarterback que já estava. O único time que arriscou com relação a isso foi o Green Bay Packers na 24ª escolha. A primeira rodada do draft era mais longa naquela época. O Aaron Rodgers ficou 4 horas esperando na antessala do palco do draft de 2005 até ser escolhido pelo Green Bay Packers, e ficou esperando mais tempo, né? Ficou esperando mais 3 anos, 2005, 2006, 2007, até ser titular em 2008, e aí o Brett Favre foi para o New York Jets. Então o Aaron Rodgers caiu, os Packers apostaram e acabou dando certo, porque é um dos melhores quarterbacks da história da NFL, foi bem lapidado. E essa é a história que a gente está contando hoje sobre o draft, uma das histórias mais legais. Para quem fala inglês fluente, tem um documentário sobre o Caught in the Draft, que a NFL postou. Agora eu não lembro qual perfil da NFL postou, mas é só jogar Caught in the Draft 2005 e tem esse documentário. Tem o de 2004 também. Eu vou contar a história depois do draft de 2004 sobre o Eli Manning e a troca dos Giants para adquiri-lo, tá bom? 7 minutos. Gente, um beijo carinhoso para vocês. Fizemos todos os que podíamos, a gente segue tocando conteúdo aqui. E tchau.